had hundreds massacred, women brutally raped and murdered. They took dozens of children, bound them up, burned them, and executed them. They beheaded soldiers. They're even worse than ISIS, and we need to treat them as such. Oi, meu nome é Thiago Braga, sejam muito bem-vindos ao Brasão de Armas. Terroristas não são chamados de terroristas à toa. Quando eles atacam um alvo, eles não querem só matar, eles querem chocar. Quando eles exibem seus atos brutais de violência na televisão ou na internet, eles fazem uma espécie de recrutamento público de terroristas em potencial. E esses pseudo-humanos costumam ser pessoas que simpatizam com causas extremistas e inclusive em ver o terror. Geralmente são pessoas ressentidas que ficam se alimentando de mais ressentimento num vórtice maluco que deixa os caras completamente perturbados. E é assim que essas organizações terroristas continuam ativas e renovando os seus militantes por tantas décadas. E nenhum grupo terrorista conseguiu tanto poder nos últimos 20 anos quanto essa desgraça do Hamas. Tanto é que esses terroristas acabaram de desafiar uma superpotência militar, Israel. Nessa guerra, eles têm chocado as pessoas civilizadas, é claro, com esses atos de barbárie e desumanidade. Eles matam mulheres, jovens, idosos, crianças, colocam fogo em bebês, e uma dessas práticas islâmicas voltou, inclusive, a chocar o mundo: decapitação. Como vocês viram na intro do vídeo, inclusive o primeiro-ministro descreveu horrorizado esse horror aplicado pelos extremistas islâmicos do Hamas. E infelizmente, dia 15 de outubro, a equipe forense militar israelense analisou mais de 1000 corpos trazidos da faixa de Gaza e confirmou cientificamente o que já era esperado. Vimos múltiplos corpos com sinais de estupro, completamente queimados, desmembrados, com mãos e pés cortados, pessoas decapitadas e uma criança decapitada. Mas não apenas terroristas praticam esses atos grotescos, não. Nações islâmicas também. Segundo uma denúncia feita pelas Nações Unidas, inclusive, no ano passado a Arábia Saudita decapitou em massa 81 pessoas em apenas um dia. E esse assassinato em massa foi tão gigantesco que superou o de 2021 no país, que teve 67 execuções no ano inteiro. Ou seja, 80 pessoas foram decapitadas em apenas um dia por uma nação islâmica. Mas sejam terroristas ou sejam estados islâmicos, essa prática de decapitação tem uma tradição histórica milenar, começando no início da Idade Média com o profeta sagrado deles. E é essa tradição histórica macabra que principalmente terroristas evocam para trazer o terror aos seus inimigos e chocar o mundo livre. Mas vamos dar uma pausa nessa nojeira toda e respirar um pouco, que eu tenho duas coisas legais demais para vocês aqui. A primeira: pare de ficar olhando para minha boina, rapaz. Segunda coisa legal demais: sabe o que acabou de começar hoje? A final do IBEST pro prêmio de melhor influenciador de educação do Brasil. E aí você me pergunta: Thiago, quem tá na final de melhor influenciador de educação do Brasil? Fico feliz que você tenha perguntado isso. São 3 finalistas, mas só tem um que te interessa lá: eu. Mas o Braguinha aqui só vai ganhar se você for lá no IBEST e votar em mim. Então vai lá rapidinho, clica no link aí no comentário fixado, ou então lá na descrição, que já vai te levar direto para o site. Você faz o login com a sua conta de e-mail, aí é só clicar e votar. Não leva 20 segundos. Esse prêmio é muito importante para o meu trabalho aqui, galera, e só vocês podem me dar ele. Eu cheguei na final por causa de vocês e eu tenho certeza que eu vou ganhar por causa de vocês, porque é o que eu sempre digo aqui: vocês são os melhores que eu tenho. E a terceira coisa você já deve ter percebido, né? Não é minha boina não, rapá. É Insider. Tá na sua cara esse tempo todo aqui, ó. Você que me acompanha sabe que a Insider é patrocinador oficial do Brasão de Armas, e por um motivo muito simples: qualidade. Eu só falo coisa boa aqui pra vocês, meus camponeses. E se você já usou Insider, você sabe do que eu tô falando. E se você nunca usou, você precisa usar. Ela não desbota, ela não precisa passar, porque ela já vai se ajustando no seu corpo conforme você vai usando. Ela é leve, veste bem. Eu levo pra todas as minhas viagens, vocês sabem disso, quem me acompanha no Instagram ou aqui no YouTube mesmo. É muito confortável e veste muito bem, ela cabe em qualquer cantinho da sua mala. Curtiu, né? Então toma esse descontaço aqui para você não perder mais tempo. É só usar o meu código para você ganhar 12% de desconto na compra de qualquer item no site. Insider é coisa boa demais. Mas agora senta aí, respira fundo, que o que vocês vão estar prestes a ver e a ouvir aqui não vai ser nada bom. Ato 1.
Decapitação, uma tradição histórica do mundo islâmico. Tá querendo me espraguejar em árabe nos comentários? Calma que decapitações nunca foram exclusividades do mundo islâmico, não, e eu sei bem disso. Os cristãos na Idade Média fizeram uma cabeçada rolar também. Na Revolução Francesa, se você andasse na rua, você não tropeçava em pedras, não. Você tropeçava em cabeças. Só que a decapitação no mundo islâmico tinha um significado muito maior. Fazia parte da religião e cultura dos muçulmanos e, por isso, ainda no século XXI, nações e terroristas islâmicos continuam evocando essa conexão bizarra para o passado, justamente para justificar suas atrocidades. E para ajudar a gente a entender bem isso, nós vamos estudar um artigo muito interessante da professora Maribel Fierro, que é uma arabista espanhola respeitada até por muçulmanos, inclusive. É esse artigo aqui publicado na Comparative Literature Studies, chamado Decapitação de Cristãos e Muçulmanos na Península Ibérica Medieval. Narrativas, imagens e percepções contemporâneas. E aí, aqui nesse estudo, a professora Maribel mostra o que talvez seja o primeiro precedente histórico de decapitações seguidas sendo ordenadas simplesmente pelo maior muçulmano que já pisou nessa terra, Maomé. E aí a professora aqui na página 141 confirma a referência a essas decapitações sendo de fato registradas pelos primeiros autores muçulmanos, como Al-Waqidil, falecido em 822, em seu Magid, nomezinhos difíceis, e o Al-Baladuri, falecido em cerca de 892, em seu isso aqui. Mas calma que isso aqui não é nada perto do terror que está por vir nessas crônicas muçulmanas. E esse negócio da invasão muçulmana na Península Ibérica foi um negócio tão feio que eu fiz inclusive um documentário aqui no Brasão de Armas mostrando esse processo de invasão que foi traumático e extremamente violento, ao contrário do que religiosos e apologistas islâmicos tentam fazer você acreditar. E aproveitando, eu sugiro muito que você assista um outro vídeo meu no meu outro canal, o Impérios AD, que eu fiz uma animação bem interessante contando a história dessa treta toda entre Israel e a Palestina e como esse contexto histórico levou inclusive à guerra que a gente está vendo hoje. Eu tenho certeza que vocês vão gostar demais desses dois vídeos, porque eles complementam muito bem esse vídeo aqui também. Mas então, voltando para o artigo da professora Fierro, nas páginas 145 e 146, ela começa a fazer uma descrição dessas decapitações feitas por cristãos na Península Ibérica ao longo da Idade Média. Mas aí, no parágrafo 146, ela mostra que, apesar disso, algumas fontes ibéricas medievais traçam uma distinção entre as decapitações cristãs e muçulmanas. Essas fontes primárias deixam claro que a decapitação era uma característica específica da cultura e prática militar muçulmana, relatando inclusive que em eventos ocorridos entre o século 9 e 10, cristãos que perdiam as batalhas, por exemplo, contra os muçulmanos, estariam destinados a ter suas cabeças cortadas. A gente pode ver inclusive algumas dessas descrições macabras aqui num poema bem interessante de Fernando González, no verso 204, onde ele diz o seguinte, ó: temos uma pequena companhia de armas, muito diminuída. Perderemos a cabeça se nos derrotarem. E na nota 25 aqui a professora cita outras fontes para mais exemplos sobre essa percepção que os cristãos tinham de serem decapitados após perderem batalhas. E aí a autora segue mostrando nas páginas seguintes que até em crônicas francesas, inclusive como a Chanson de Geste, a gente pode encontrar o mesmo padrão cultural muçulmano de matar. E ainda de acordo com a professora Maribel Fierro, as crônicas de Andaluzia, tanto cristãs quanto muçulmanas, estão repletas de decapitações de não muçulmanos por muçulmanos, de decapitações de muçulmanos por muçulmanos e, em menor grau, de decapitações de muçulmanos por não muçulmanos. E é importante que a gente entenda bem essa distinção e essa dinâmica enquanto a gente avança diacronicamente na história e percebe que, ao longo dos séculos, a prevalência histórica e material confirma que a decapitação era praticada indiscriminadamente pelos muçulmanos, contra outros e contra eles mesmos. E o uso das decapitações como terror já começa com a invasão muçulmana na Península Ibérica já no início do século VIII, embora nem perto do que viria a acontecer nos séculos seguintes. E apesar da violência generalizada dessa invasão, a professora diz aqui na página 147 que a conquista de Al-Andalus e a matança que acarretou não produziram a colheita de cabeças decepadas que encontraremos mais tarde durante o califado de Abd al-Rahman III. As fontes mencionam apenas algumas decapitações, enquanto relatam outros métodos de instilar terror, como o falso canibalismo.
E aqui já é possível ver o paralelo histórico entre ontem e o hoje nas demonstrações do terror psicológico também usado no extremismo islâmico, como, por exemplo, chocar e aterrorizar quem vê. E é a partir desse ponto no estudo da professora Fiero, que vai da página 147 até a página 156, que o bicho começa a pegar feio. 9 páginas repletas de terror registrado em crônicas e em relatos dos mais horrendos possíveis dessas decapitações pelos muçulmanos. Eu só vou descrever algumas aqui pelo bem do nosso estudo, mas o restante você vai ter que ler depois no artigo que eu coloquei na descrição. Vamos começar logo com um caso curioso aqui. Sabia que até os vikings perderam a cabeça para os muçulmanos? Já tô até vendo os Tupini Vikings aí com a cara quente nos comentários, me xingando em Old Norse, assistindo Ragnar e Vikings Valhalla o dia inteiro, sonhando em viver naquela época, tomando hidromel numa taverna cheia de suecas gatas, achando que ia invadir lugares cantando Manowar ou Butsum. Aí vem os sarracenos com tudo, metendo sabre no quengo de geral. Acorda pra vida, menino. E foi mais ou menos assim, ou não, que em 844 d.C., os vikings atacaram a cidade de Sevilha, mas estavam em muito menor número, foram derrotados e os mortos foram decapitados e suas cabeças cravadas em lanças colocadas na frente da cidade. Alguns vikings conseguiram fugir para os seus navios e de lá assistiram seus companheiros serem todos decapitados na sua frente. Fica aí pensando que vida de viking era fácil, rapá. Ficar só arrotando cachaço o dia inteiro? Não deixa esses seriados entrarem na sua cabeça não, menino. Um outro caso sinistro aconteceu na região da Extremadura, em Portugal, quando cristãos e muçulmanos se rebelaram contra o governo muçulmano em 876. E aí, depois dos muçulmanos terem derrotado a rebelião, eles juntaram todos os prisioneiros, homens, mulheres e crianças, para começar o terror. Primeiro veio o terror psicológico e depois o físico. É porque primeiro eles começaram a perguntar um a um se eles eram cristãos ou muçulmanos. Quem dissesse que era cristão perdia a cabeça na hora, e os seus filhos seriam levados cativos. Quem dissesse que era muçulmano tinha que recitar versos do Corão. Se eles citassem os versos corretamente, o vizir dizia que eles tinham acabado de aprender, então não tinha validade nenhuma. E aí eles tinham que fazer um outro teste, mais difícil: recitar tradições do profeta. Se eles citassem essas tradições incorretamente, eles seriam considerados cristãos e iam perder a cabeça do mesmo jeito. Ou seja, era tipo um Jogos Mortais medieval versão muçulmano. Mas agora voltando para o artigo da professora aqui na página 151, ela cita o que na opinião dela é um dos eventos mais famosos e horríveis da história de Andaluzia, chamado de o Dia do Fosso, ou então Jornada do Fosso. E o que aconteceu ali foi o seguinte: a cidade de Toledo sempre foi um pedregulho no sapato dos mouros, desde que eles invadiram a Península Ibérica, porque eles tentavam o tempo todo se rebelar contra os árabes. Talvez porque Toledo era a capital do falecido reino visigótico e muitos nobres eram ainda descendentes dos visigodos que moravam ali. Por isso o rei Al-Hakam I teve uma ideia brilhantemente macabra para acabar com a revolta. Ele resolveu chamar os nobres da cidade para um banquete no seu palácio, para eles acertarem as coisas. E aí adivinha só o que aconteceu no final do banquete? 400 nobres foram decapitados. E para fechar essa carnificina maluca, eu deixei o pior para o final. Durante o período de Al-Rahman II, uma outra expedição foi enviada a Toledo. Essa tropa muçulmana, liderada pelo comandante Massar Ayub, conseguiu alcançar muitos toledanos que fugiram da cidade. Aí você já imagina o que aconteceu com eles, né? O cronista árabe Ibn Hayyan conta na sua crônica que o número de cabeças trazidas para o comandante muçulmano era tão grande que ele morreu poucos dias depois, de horror com aquela visão macabra. Então agora vamos resumir essa desumanidade toda maluca aqui. A professora Fiero, na sua conclusão, mostra que decapitações aconteciam em vários povos, incluindo europeus, na Idade Média e até no Império Romano, inclusive, antes deles. Mas na Idade Média, a maior parte das fontes, tanto cristãs quanto muçulmanas, mostram essa execução sendo feita indiscriminadamente pelos muçulmanos, tanto contra cristãos, como especialmente contra muçulmanos apóstatas e rebeldes. E aqui na página 157 ela diz que a visão cristã de decapitação como um costume especificamente muçulmano também tinha a ver com a prática real e a realidade histórica. A luta dos omíadas para impor o seu domínio sobre os muçulmanos de Al-Andalus e do norte da África e para enfraquecer os governantes cristãos do norte da península levou-os muitas vezes a recorrer à decapitação de seus inimigos
em grande escala. E no parágrafo final, a professora conclui que a decapitação de inimigos derrotados após a batalha era uma prática militar bem enraizada na Andaluzia e, de forma mais geral, na conduta militar islâmica da guerra, é claramente documentada em narrativas encontradas em diferentes gêneros literários, além de crônicas e manuais sobre a condução da guerra. A prática de decapitar inimigos derrotados com uma longa tradição nos tempos pré-islâmicos foi legitimada em termos islâmicos e talvez reforçada por algumas interpretações do versículo corânico 8:67 sobre o tratamento dos prisioneiros e pelo precedente profético. Portanto, historicamente, decapitações não eram apenas eventos violentos praticados pelos muçulmanos para causar o terror. Decapitações faziam parte da cultura deles. E muitos islâmicos extremistas em pleno século XXI fazem questão de lembrar a todos aquela que é, abre aspas, a forma mais islâmica de execução. Ato 2. A história se repete. Decapitações e o terrorismo muçulmano no século XXI. 2023 ainda nem terminou e já temos 2 guerras. A Ucrânia continua lutando contra a invasão assassina da Rússia e agora o mundo presencia mais um conflito brutal em Israel e na Palestina, iniciado por uma série de ataques terroristas covardes feitos pelos terroristas muçulmanos do Hamas. Mas só uma observação aqui. Como eu sei que a palavra terrorista pode magoar pessoas com sentimento frágil, a partir de agora eu não vou mais usar a palavra terrorista ao me referir ao Hamas. Ao invés disso, eu vou usar militantes do Hamas. Então, no sábado, dia 7 de outubro, os militantes terroristas do Hamas lançaram uma série de ataques terroristas contra Israel. Inclusive, esses terroristas militantes mataram mais de 260 civis em uma festa próximo a Gaza. Eles foram atirando em banheiros químicos um a um, sem saber quem estava lá dentro. Crianças e bebês foram assassinados, tiveram seus corpos queimados pelos terroristas, mulheres estupradas. Os terroristas publicaram fotos e filmagens das vítimas mortas no próprio Facebook delas e foi desse jeito bizarro que algumas famílias souberam da morte de seus entes queridos. Então não tem jeito melhor de chamar esses pseudo-humanos além de terroristas. E claro que eu não vou ficar mostrando essas imagens horrendas aqui, porque o vídeo vai perder o alcance e eu não quero chocar quem está aqui simplesmente para se informar e entender o contexto histórico. Mas eu vou colocar todos os links dos ataques desses terroristas desumanos na descrição do vídeo, caso você queira ver até onde esses comunistas chegam. E os terroristas islâmicos mataram muitas pessoas usando um velho método bem típico deles: decapitação. E esse método repulsivo de matar tem sido muito usado não só nesses ataques do Hamas, mas em especial nas últimas 2 décadas, as decapitações têm sido usadas para chocar. Você deve até se lembrar que tem várias dessas cenas aqui na internet desses terroristas do Estado Islâmico divulgando filmagens de prisioneiros americanos prestes a serem decapitados em frente da câmera. E assim como todos os maiores grupos terroristas islâmicos do mundo, eles justificam seus ataques nos precedentes históricos terríveis que a gente viu aqui no ato 1. Os terroristas islâmicos estão entre os maiores exemplos de como a história pode se repetir e da sua forma mais terrível e desumana possível. E a professora Maribel Fiero, nesse mesmo estudo que a gente está analisando aqui, mostra as justificativas históricas e até religiosas dadas por esses mesmos terroristas para continuarem alimentando essas práticas literalmente medievais. Na página 140, inclusive, ela cita um especialista em radicalismo islâmico, o professor Gilles Kepel, e mostra como essa prática de show business inspira fascinação mórbida, em especial em públicos mais jovens. Kepel mostra o maior impacto que decapitações podem ter na vítima e em quem assiste, comparando, por exemplo, com explosões que não causam o mesmo tipo de conexão com as vítimas, como acontece com essas decapitações. E aqui no parágrafo seguinte a gente chega no ponto alto da correlação histórica feita justamente por esses extremistas muçulmanos. A professora Fiero, ainda citando Kepel, diz que ele salientou como é importante para militantes islamistas reprojetar suas práticas políticas para o passado, para onde eles consideram ser a verdadeira e original tradição islâmica. Para eles, a decapitação é a forma de execução mais islâmica.
particularmente a execução de homens que foram feitos prisioneiros. Assim, a decapitação de reféns tem a intenção de transmitir duas mensagens. A primeira é o puro horror, direcionado ao público ocidental. A segunda, dirigida ao mundo islâmico, é aquela através da qual os terroristas pretendem mobilizar as massas muçulmanas e, assim, procurar legitimação numa perspectiva religiosa. Portanto, o fator religioso está sempre presente na mente desses extremistas islâmicos. A política nunca é o único fator. A religião islâmica é um fator determinante nessas ações. E agora, na página 141, a professora destaca a parte onde os terroristas defendem que a decapitação é a forma mais islâmica de execução. E aqui ela cita o terrorista Abu Musab al-Zarqawi, que eu falei excelentemente bem agora, ex-jihadista famoso do Al-Qaeda no Iraque. Ex-jihadista porque ele já morreu, graças a Deus. Em maio de 2004, depois de ter decapitado o americano Nicholas Berg, ele declarou a legitimidade do assassinato, dizendo que o profeta, Maomé, ordenou a decapitação de alguns dos prisioneiros de Badr, que tinham suas mãos amarradas. Ele é nosso padrão e um bom exemplo a ser seguido. E nessa filmagem aqui a gente pode ver exatamente como eles seguem esse precedente histórico. Mãos amarradas para trás e em seguida decapitação. E aqui no artigo a professora atesta esse precedente histórico relatado desde o ano 822 por cronistas muçulmanos pioneiros como o Al-Aqid na sua crônica Maghazi, embora Saladino mesmo fosse contra a ideia de matar inimigos com suas mãos amarradas. Algumas lideranças muçulmanas se manifestaram contra essa declaração de Zarqawi como sendo não islâmica. Independentemente disso, o apelo religioso continua como a força motriz de grupos terroristas islâmicos. O terrorista islâmico Mohamed Bouyeri, que matou um cineasta holandês, tinha um CD-ROM com vídeos de mais de 20 decapitações de inimigos de Alá, tirados de uma página saudita. Um dos colegas de Bouyeri passou a noite inteira de núpcias assistindo esses vídeos com a sua esposa. O cara casa e ao invés de investir energia na esposa, bota a pobre coitada para assistir gente perdendo a cabeça na noite de núpcias? Mano do céu, que doença! E a professora lembra que depois de 11 de setembro também surgiram muitos movimentos cruzadistas evocando esse conflito violento entre cristãos e muçulmanos na Idade Média. Mas o fato inquestionável é que nas últimas 2 décadas as maiores, mais influentes e poderosas organizações terroristas do mundo são muçulmanas. De acordo com o Global Terrorist Index de 2023, os grupos terroristas mais mortais do mundo em 2022 foram o Estado Islâmico e seus afiliados, seguidos por Al-Shabaab, Exército de Libertação do Baluchistão e o Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin. E não é uma mera coincidência que depois dos ataques terroristas do Hamas, líderes religiosos muçulmanos como esse aqui na Austrália fizeram celebrações e comemorações públicas. E repara na postura retórica dele, na maneira inflamada como ele fala aqui. Repara que o público também de religiosos muçulmanos grita desvairadamente Allahu Akbar, ou Alá é grande. I'm smiling and I'm happy. I'm elated. It's a day of courage! It's a day of happiness! It's a day of pride! It's a day of victory! This is the day we've been waiting for! Não se trata de uma tradição ingênua, como jurar com a mão na Bíblia, como uma mera formalidade que se repete sem valor algum. Isso aqui é fanatismo religioso no seu mais alto grau. Não podemos esquecer que os terroristas do Hamas também gritaram o mesmo Alá é grande após fazerem seus assassinatos em massa no primeiro dia de guerra contra Israel. Mas é claro que a gente não pode generalizar esse tipo de comportamento aqui para todos os muçulmanos. Muito pelo contrário. Mas a gente não está falando aqui de adolescentes perturbados que saem por aí atirando como loucos em nome de Alá. Estamos falando de organizações enormes, riquíssimas, extremamente poderosas e com centenas de milhares, se não milhões de agentes em muitas partes do planeta. E ainda apoiado por nações muçulmanas. Isso é um problema e dos grandes,
principalmente com a enorme onda de imigração na Europa, que é o seu lugar de escolha principal para imigrar, e não para lugares muçulmanos ao redor. Por isso que o Ocidente, principalmente a Europa e Estados Unidos, têm tido debates francos e importantes sobre como lidar com esse extremismo islâmico, e esse debate tem acontecido tanto na mídia, na política, como na academia também. Muitas obras de referência têm sido lançadas sobre esse assunto, inclusive essa aqui, ó, o Terrorist's Creed, escrito pelo Roger Griffin, que é uma referência no estudo do fascismo, inclusive, e do autoritarismo. E aqui, nessas páginas, ele faz um debate muito franco sobre esse extremismo muçulmano e como ele afeta o mundo ocidental, principalmente. Além de outros artigos importantes que eu vou colocar na descrição para vocês também. Então não deixe de ler, estudar e assistir esses debates francos e importantes sobre essa questão que é tão fundamental. Concluindo o nosso estudo, então, os mais poderosos extremistas religiosos do mundo são muçulmanos e eles fazem questão de deixar isso claro durante todas as suas falas e ações. E, acima de tudo, são os que mais matam e das formas mais brutais e desumanas possíveis, como temos visto ao longo das últimas décadas e nesse conflito sangrento entre o Hamas e Israel. E, novamente, a história se repete. E, infelizmente, deve continuar se repetindo para a desgraça da humanidade. Fechamos aqui. Espero que vocês tenham gostado e aprendido com mais esse vídeo. E a gente se vê no próximo Brasão de Armas. Até mais.